meus amores. Eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Ciências para a turma do 7º ano. Hoje nós iremos concluir o módulo 15, que trabalha a revisão dos reinos que foram estudados agora no primeiro bimestre. Vou lembrar que nós já tivemos a primeira aula em que a gente viu as arqueobactérias. Na segunda aula, a gente viu o domínio das eubactérias. Na terceira aula, a gente viu o reino protista. Na aula de hoje, na certeza que vocês já fizeram todas essas atividades, nós vamos finalizar trabalhando no nosso mesmo mapa. Só que dessa vez, os fungos. Os fungos já formam um reino, tá? Dentro do reino Eucária. Esse domínio Eucária, ele conta com reino protista, reino fungi, reino dos animais, reino dos vegetais. E o reino dos fungos foi o último que a gente estudou por completo. Então ele vai estar assim, fresquinho na memória, certo? Lembra qual a classificação deles quanto ao número de células? Haha! Os fungos, eles podem ser unicelulares e pode ser pluricelulares. Tadã! Quanto ao tipo de célula, é mais fácil. Vale reforçar que quando a gente mudou para a célula eucarionte, todo mundo passou a ser eucarionte. Com os fungos, não vai ser diferente. Quanto ao tipo de alimentação, bem, meus amores, os fungos não produzem o seu alimento, portanto, são classificados como heterótrofos. Eu vou encontrar fungos livres, leves e soltos, com seus esporos passeando por aí, no caso dos unicelulares, e vou encontrar os fungos grudadinhos em algum lugar. No caso, a gente diz que esses que estão grudadinhos são sésseis, tá? Então, quando você vê assim, ele é séssil, quer dizer que ele está grudado em algum lugar. No caso dos fungos, um exemplo muito legal é o orelha de pau. O orelha de pau é um fungo que fica grudado nas árvores, ok? Quando a gente fala sobre a importância deles para o meio ambiente, bem, eles são decompositores. Uma vez que eles são decompositores, eles são responsáveis por fazer a reposição dos nutrientes do solo. Ele faz isso sozinho? Não! Ele não faz isso sozinho, mas é imprescindível para fazer isso também. Existem fungos que vão ser encontrados dentro de alguém, como parasitas. E no caso dos parasitas, a gente tem o desenvolvimento de algumas doenças. Não precisa ser assim, dentro. Pode ser na superfície. Quando você tem aquela coceirinha aqui, no meio do dedo, assim, que a gente coça até ferir. Pois é, normalmente a gente tá com uma micose. É mais comum ser no dedo do pé. Mesmo porque o pé tá ali fechadinho, bonitinho, quentinho, úmido, que a gente transpira, cheio de células mortas, que eles vão fazer a decomposição delas, dá aquele chulé. É fungo. Quando a gente fala sobre a importância econômica,
Claro, nós temos algumas doenças e se tem doenças, tem custo com essas doenças. Mas os benefícios que ele provoca são maiores do que os malefícios. Então, nem coloquei. Preciso que a gente tenha em mente que eles podem ser utilizados como alimento, mas não é todo cogumelo não, viu? E não é todo fungo não. A gente tem fungo na produção de pão, de queijo, de bebida alcoólica. Tem fungo que a gente pode comer ele direitinho, que é aquele champignon, tem o shiitake, shimeji e um monte de outros fungos que a gente pode comer. Mas só coma aquele que você já sabe que é comestível. Encontrou no quintal, nada de arrancar e comer. Eles também são muito utilizados na produção de medicamentos. Isso aqui também para a produção de antibióticos, tanto bactérias quanto fungos, então vão ser utilizados na produção desse antibiótico. Bactérias não são do reino fúngico. Bem, quando a gente fala sobre a relação com os outros seres vivos, eu posso ressaltar que eles fazem o mutualismo, que é aquela relação ecológica harmônica, obrigatória, que a maioria deles fazem, né? A maioria dos seres vivos. Você viu? Gente, a relação ecológica que mais apareceu foi o mutualismo, né? E ó, ela é obrigatória. No caso dos fungos, são duas. Os líquens, que ele faz junto com as algas, cianobactérias, e as micorrizas, que ela faz nas raízes das plantas. Dá um carocinho e ajuda elas a retirar do solo os nutrientes. E claro, não podia faltar, se eu já falei que ele tem um comportamento parasitório, é porque ele faz parasitismo. E amor, parasitismo, relação ecológica negativa. Nada de benefícios ao hospedeiro, apenas prejuízos. Oh, mundo cruel! Os fungos podem ser encontrados em ambientes terrestres, no seco, mas também podem ser encontrados em ambientes terrestres úmidos. Lembra que tem diferença. Um tá seco, o outro tá molhado. Aqui normalmente tá na sombra, aqui ele vai ficar no sol. Mas ele pode ser encontrado nesses dois ambientes, tanto terrestre quanto terrestre úmido, ok? Quando a gente fala dos representantes dos fungos, aqui já tem um leque bem maior. Eu estou falando do cogumelo. Eu estou falando do bolô. Sabe o que é o bolô? Menino, não tem quando a gente esquece o tomate lá na geladeira e cria na tampinha uma coisinha peludinha assim. Tadadam, bolô. Quando você esquece de comer o pão, que deixa ele guardado no saco, amarrado, abafado, você escondeu para comer depois e esqueceu? Bolô. No caso do mofo, é mais fácil a gente encontrar ele no guarda-roupa. No guarda-roupa, no armário, no estante, onde a gente esquece as coisas úmidas. A levedura é o que vai ajudar a produzir os alimentos. Bebida alcoólica, alguns medicamentos também levam levedura, o pão, o queijo, porque é a levedura que a gente conhece como fermento biológico, tá bom?
Mas tem uma coisa que não está aqui e é imprescindível falar sobre os fungos. Ele tem células especializadas. Quando eu tenho um fungo, ele tem a célula especial chamada hifa. Essas hifas agrupadas formam o micélio. Esse micélio nada mais é do que o conjunto de hifas. Então, o fungo tem uma célula com nome especial, chamada hifa, e o conjunto de hifas é chamado de micélio. Todos esses exemplos de fungo apresentam hifas e micélios, porque é o nome da célula básica deles. Tá bom? Amor, quando você pega a sua camisa molhada, embola ela, bota no cesto de roupa suja, aparecem umas manchinhas pretas nela. Ali é um fungo, sabia? A mãe da gente chama de caruncho e acha lindo. Só que não, né? Mesmo porque não sai da roupa. Beleza? Concluímos então o módulo 15, meus amores. Ei! 4 aulas. Ei! Concluímos que os fungos podem ser unicelulares ou pluricelulares, que eles são eucariontes, pois a sua célula tem o núcleo organizado, delimitado por uma membrana nuclear. Já registramos que eles não produzem o seu alimento, podem ser encontrados livres, leves, soltos ou grudados em algum lugar. Como eles são decompositores, são responsáveis por fazer a reposição dos nutrientes do solo, além de serem encontrados dentro de organismos, sendo nestes organismos um parasita. É utilizado na nossa sociedade para a produção de alimentos e também de medicamentos. Realiza as relações ecológicas do tipo mutualismo para líquens e micorrizas ou parasitismo, que é onde produz as nossas doenças. Pode ser encontrado no ambiente terrestre úmido e tem como representantes o cogumelo, o bolor, o mofo, levedura, caruncho e vários outros. Tem uma célula especializada chamada hifa, que agrupadas formam um micélio. Tadã! Se reproduzem por esporos, que são estruturas bem menores que as hifas. Gente, na conclusão da atividade, você vai pegar esse material, vai preencher o quadro sobre o reino dos fungos, realizar a atividade do teste, que é enorme, uma questão, e fazer a atividade do em casa. A gente se vê então, meus amores, na nossa próxima aula. Um beijo no coração.